sentar. Texto de Romanos 8, por favor. Romanos 8, nós vamos ler a partir do verso 12. Como vocês não sabem, nós estamos naquele período de férias e, portanto, os nossos professores gozam de merecidas férias nesse período. Enquanto estamos nesse período de férias, nós estamos fazendo aquilo que chamamos normalmente de classes únicas, ou seja, esse momento de estudo. E nessa interrupção do nosso programa de escola dominical, nós procuramos pelo menos estudar dentro de uma espécie de módulo, ou pelo menos de um conteúdo que seja o mesmo, ou que seja continuidade, ou pelo menos tenha continuidade. E nós estamos olhando para o capítulo 8 de Romanos. Nossa preocupação principal com esse capítulo importante da carta, que poderia ser abordado de diversas maneiras diferentes, diversos aspectos teológicos diferentes, vários deles importantes, como por exemplo a perspectiva escatológica que está presente aqui, a própria perspectiva que temos sobre, digamos, uma teologia que fale sobre o nosso cuidado com a criação de Deus. Ela está muito baseada em Romanos 8, poderíamos fazer essa abordagem também. Poderíamos estar olhando para Romanos 8, olhando sobre a perspectiva do próprio sofrimento humano, mencionado aqui diversas vezes pelo apóstolo Paulo, e o capítulo 8 é fundamental quanto a isso. Mas nosso foco é aquele que entendo eu ser exatamente o foco principal do apóstolo Paulo, que é descrever aqui o papel que o Espírito Santo desempenha na vida do cristão. Não especificamente de toda a igreja, também assim, mas particularmente na vida de cada um de nós, pessoalmente, de que maneira o Espírito atua em nossas vidas. E é isso que na verdade temos visto no capítulo 8, hoje vamos ver uma etapa a mais, a partir do verso 12, se vocês puderem acompanhar então, essa argumentação do apóstolo Paulo, claro, inspirada aqui pelo próprio Espírito Santo. Diz assim, verso 12, assim, pois irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Uma pergunta inicial aqui. Quantos de vocês, quando terminam de assistir um filme, prestam atenção nos créditos que vêm após o filme passar? Ninguém. É tão difícil que os filmes da Marvel começaram então a fazer uma cena pós-crédito, para que todo mundo ficasse no cinema e fosse obrigado a ficar olhando aqueles nomes correndo de cima para baixo, mas ninguém lembra sequer daquele nome. Quando muito nós vemos o nome dos atores principais, do diretor, do produtor, se for alguém que tem aí algum interesse em filme, e daí por diante não conhecemos. Um inúmero grupo de pessoas que atuam nos bastidores e que não recebem necessariamente o crédito devido, embora ele esteja ali, que não nos chama atenção, para o qual nós não prestamos atenção. Esses tipos de ações são comuns. Isso acontece, por exemplo, em teatro. Teatro, você não vê nada do bastidor. Lá atrás existem pessoas cuidando de figurino, gente cuidando de iluminação, outro cuidando de som, e que a gente nem sabe quem é. A gente só presta atenção nos atores principais que lá estão. Isso acontece às vezes até propriamente na igreja. Sendo muito honesto, qual de nós, quando se sentou hoje aqui, pensou na pessoa que limpou o templo para que nós pudéssemos estar aqui assentados, pelo menos em bancos limpos? Eu não pensei e você também não, até porque eu nem sentei. Mas de qualquer maneira, nós não pensamos nisso, nessas pessoas que atuam por trás. Por que eu estou dizendo isso? É porque pairava e paira ainda uma certa acusação indevida, digamos assim, um certo conceito indevido
de que a teologia que nós esposamos como igreja presbiteriana, mas não é própria do presbiterianismo, ela é própria do conceito, pelo menos das igrejas que se consideram reformadas, de certa forma menosprezam o papel do Espírito Santo. Eu me converti exatamente no processo, digamos, na época de maior efervescência do chamado movimento pentecostal, quando isso estava eclodindo em grande medida. E presenciei muito esse tipo de discussão, de que não havia atuação do Espírito Santo, que nós não falávamos sobre o Espírito Santo, que nós, na verdade, não pregávamos sobre o Espírito Santo, que nós não ensinávamos sobre o Espírito Santo. Fernando Mário, que tem com certeza mais experiência do que eu, deve ter visto esse processo longo de discussão em que, na verdade, éramos questionados por isso. Contudo, isso é um equívoco, porque às vezes nós não percebemos que exatamente o papel do Espírito Santo, naquilo que é chamado economia da Trindade, em que o Deus triuno elaborou e preparou essa chamada salvação e essa história da salvação, como temos descrito, esse papel do Espírito, muitas vezes é exatamente estar no bastidor. Ele não é propriamente visto e pode ser que, de certa forma, nós até negligenciemos por falha nossa, mas a Escritura narra como ele, na realidade, está presente. Ou, em outras palavras, os créditos estão aqui. Somos nós que não estamos lendo os créditos, dando a devida atenção ao papel que ele desempenha. Alguns autores, entre eles, por exemplo, John Stott, chega a dizer que o papel do Espírito é como um papel de holofote. Ele, na verdade, não lança a luz sobre ele, mas ele lança a luz sobre o Filho. E é isso que ele faz. Ele testemunha sobre o Filho, anuncia o Filho e torna conhecidas as obras do Filho. Assim como o Filho também manifesta as obras do Pai, como ele mesmo descreve. E nesse sentido não existe qualquer desvalorização, nem subordinação de uma pessoa sobre a outra. É apenas uma decisão econômica em que eles definem quais os papéis o próprio Deus tem em suas pessoas nessa ato de salvação. E Romanos 8, então, nos importa por isso. Resgata o olhar para essa ação do Espírito que muitas vezes está no bastidor e que nós não percebemos, nós não vemos. A forma como ele atua em nós e que muitas vezes nos esquecemos de perceber, e eu espero que Deus nos ajude a compreender essa verdade. Papel muito importante e, mais do que isso, essencial, sem o que a vida cristã não existiria. Tá? Assim como não pode haver um filme sem iluminação, um filme sem som, já passou o tempo do filme mudo, assim como não pode haver, na verdade, uma peça sem esse bastidor, também não pode haver uma vida cristã sem a presença e a ação do Espírito em nós. É essencial. Sem ele não haveria vida cristã e nós vamos perceber isso. Quem esteve domingo passado, só recobrando, deve se lembrar, nós olhamos para esse texto de Romanos 8 e tentamos ter uma visão panorâmica, lembrando aqui sucintamente que faz parte de uma argumentação de Paulo. No capítulo 4, do capítulo 1 ao 3, ele vai demonstrar que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, carecemos da sua graça, que ninguém é indesculpável, mas que todos estão condenados, e em virtude dessa condenação de todos, Deus, em sua graça, nos envia a pessoa de Jesus em quem somos salvos. E usando a figura de Abraão, e usando inclusive a figura de Davi, no capítulo 4, ele vai dizer que Deus nos salvou, nos justificou em Jesus, mediante a fé e não mediante as obras. Não foi pela circuncisão, ou seja, pelo cumprimento da obra da lei, que Abraão alcançou a sua, digamos, justificação diante de Deus, mas porque ele creu. E essa fé que Deus lhe concedeu foi antes da circuncisão, portanto, antes de qualquer perspectiva de obra humana, e Deus então salva graciosamente, mediante a sua atuação unilateral, aqueles que ele de fato chamou. Esse é o que Romanos 4 diz. A partir do capítulo 5, ele começa a falar então das consequências dessa justificação. A primeira delas, temos paz com Deus, que restaura a nossa esperança, no capítulo 5, e como nós dissemos, corrigindo, digamos, essa forma de pensar contemporânea, sendo muito franco e aqui bem sucinto mesmo, pouco importa se você se sente em paz com Deus, o importante é saber se Deus
está em paz contigo. Isso é que é importante. Eu posso me sentir muito bem em paz com ele, mas e daí? Se ele não estiver em paz comigo, não vai dar nenhuma diferença. A diferença é quando ele está em paz comigo, e é exatamente isso que Romanos 5 nos diz. Nós somos justificados, e como justificados que fomos, temos essa paz. Em consequência disso, capítulo 6 vai dizer que fomos então libertos da lei do pecado, ou seja, fomos libertos da escravidão do pecado. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Estamos livres para viver a vida que Deus nos propõe. Não temos mais que nos submeter a esse pecado e a essa dominação, essa escravidão, como ele mesmo descreve. Acrescentando a isso, no capítulo 7, estamos livres da lei. Não que a lei seja ruim, mas porque a lei, em virtude do pecado, nos condena. É ela quem nos condena. Deus disse que se nós cumpríssemos a lei, estaríamos salvos. Se não cumpríssemos, estaríamos condenados. Como o pecado nos corrompeu, nenhum de nós consegue cumprir a lei. E, portanto, a lei nos condena. Então, Paulo está nos dizendo, Deus está nos dizendo, através de Paulo, que essa lei não tem mais domínio também. Estamos livres dessa condenação. É por isso que no capítulo 8 ele inicia dizendo que não há mais, verso 1, qualquer condenação sobre aqueles que estão sobre Cristo Jesus. Nem pecado, nem lei podem nos, de alguma forma, condenar. Estamos salvos nele, para viver esse novo caminho que ele menciona, capítulo de número 8, verso de número 6, 5, 6, que nós agora caminhamos, nesse novo caminho, cogitamos desse novo caminho que Deus nos dá. E exatamente a partir daí, dessa perspectiva, desse caminho no Espírito que nós vimos na semana passada, é que ele introduz esses assuntos que vamos ver a partir de hoje. Percebo que o texto não é muito difícil. Se você estiver com sua Bíblia aberta, note que o capítulo 8 nos traz alguns pontos. E cada um desses pontos, a presença, a atuação do Espírito é contínua. Não vou fazer de novo aquela leitura longa, mostrando quantas vezes o Espírito Santo é citado aqui nesse texto. Diversas vezes, com inclusive títulos razoavelmente diferentes, mas ele é citado diversas vezes. Mas veja bem, no verso 12 ao 17 que lemos, Paulo trata dessa filiação que temos com Deus a partir da atuação do Espírito em nós. É a filiação que é o ponto fundamental, embora tenha, claro, outros assuntos. Do verso 18, quando ele começa a falar, inclusive, dos sofrimentos e fala dessa escatologia, até o verso 25, é basicamente o resgate de nossa esperança escatológica, mas falamos disso no próximo domingo, se Deus permitir. É como, na verdade, Deus, em meio a sofrimentos, tribulações, mantém viva a nossa esperança, e como ele já nos anuncia qual é a perspectiva final, lembrando que tudo que estamos sofrendo é passageiro, temporário e, inclusive, necessário. Esse é um segundo ponto, e logo depois, no verso 26 ao 30, ele vai mostrar como o Espírito intercede por nós nesses momentos de sofrimento. A ideia é simples, ele não somente nos dá esperança, como ele nos supre o suficiente para enfrentarmos o dia de hoje. Não apenas nos garante que o futuro será o futuro de vitória, mas nos garante também que nesse período de tribulação e de aflição nós temos aqui a participação efetiva do Espírito conosco. E termina com essa conclusão que nós já dissemos, qual ele trata da nossa vitória. Por isso e por essas razões somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Volto ao início da aula passada. Pode parecer que essa vitória não esteja evidente. Aos nossos olhos, aparentemente não vencemos nada. Aparentemente os problemas não são vencidos, não conseguimos superar em nossa vida, e muitas vezes a descrição dela é uma sucessão de problemas. Em outras palavras, parece que a nossa vida está mais submetida à lei de Murphy do que ao Evangelho, Nada está tão ruim que não possa ficar pior. E aí, quando você acha que não tem mais o que acontecer, acontece mais uma coisa. Mas esse é o olhar humano, é o olhar que nós temos muito para o visível
digamos assim. Deus nos ensina que ao longo dessa jornada de enfrentamentos, de sofrimentos, de tribulações, de angústias e de problemas, Ele nos conduz vitoriosamente nesse caminho. Tá? Ele nos conduz em triunfo. Eu li uma frase de Shedd aqui essa semana sobre esses assuntos, e é interessante. Ele diz que Deus nos promete triunfo, mas Ele não diz que como soldados dele que vão triunfar, nós chegaremos naquele dia sem ferimentos. Quando você termina uma batalha, como Ele mesmo diz, alguns estão sem braços, outros sem pernas, outros têm cicatrizes profundas, mas eles estão todos perfilados diante do seu comandante, vitoriosos, porque triunfaram. E é essa a ideia. Há um caminho no qual Deus vai estar nos conduzindo em triunfo, e é isso que o texto nos mostra. E essa garantia vem do fato de Deus ter nos tornado seus filhos, e é isso que eu gostaria que vocês pudessem observar, então, nesses versos que lemos, de 12, claro, até ao verso de número 17. Que o assunto é a filiação que temos com Deus, não há dúvida. Veja bem, verso 14 diz: eles são filhos de Deus. Verso 15 vai dizer que nós recebemos o Espírito, por isso clamamos Abba Pai. Verso 16 diz que o Espírito testemunha e testifica que somos filhos de Deus. E verso 17 diz que se somos filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Não há dúvida, o assunto é essa filiação. A pergunta é: qual é a implicação que essa filiação tem sobre nós? O que de fato isso significa? O que significa ser filho de Deus pela operação do Espírito? Isso é importante aqui. Então observe que essa é a sua primeira figura de linguagem. Diz ele no verso 12: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Essa é uma figura de linguagem. Somos devedores. Nós temos aqui um débito, tá certo? E esse débito existe. É interessante que a palavra dever aqui, ou débito de dever em si, é a mesma que é usada, por exemplo, lá no credor incompassivo, lembra? Quando o credor incompassivo, na parábola de Jesus vai falar sobre essa parábola, ele diz que na verdade tinha um homem um débito, devia 10.000 talentos, o outro devia na verdade apenas 300 denários, que foi perdoado pelo seu senhor os 10.000 talentos, mas ele não perdoou o outro que lhe devia. É essa a ideia, um débito, um valor que na verdade eu devo. Mas não apenas na ideia de débito financeiro, mas inclusive de obrigação. De onde vem a palavra dever mesmo? Tá? Em 1 Coríntios 7, Paulo diz que o marido deve à esposa o que lhe é devido, ou seja, que é o seu corpo e as suas relações, e a esposa ao seu marido. E a palavra usada por Paulo é a mesma lá em 1 Coríntios, é essa obrigação, é esse dever que temos. Então o que ele está tratando é exatamente dessa figura de linguagem, de alguém que possui um débito. Só que ele trata isso de maneira negativa. E veja bem, ele não chega a fazer uma oposição, mas isso fica subentendido. Quando ele diz no verso 12, assim pois, irmãos, somos devedores, ele não diz não somos devedores. Ele diz que somos. Nós temos um débito, tá? Temos uma conta a pagar, né? Aliás, temos muitas, né? Eu algumas quase impagáveis, mas de qualquer maneira nós temos um débito. Esse valor, essa dívida existe. O que ele diz é que o nosso débito não é a carne. Se não é a carne, a quem devemos? A Deus. A conclusão de Paulo é isso. É que, na verdade, a nossa condição de salvação ou de filiação de Deus não nos torna pessoas sem débito. O que mudou foi o nosso credor. Não é mais a carne, não é mais o pecado, não é mais a corrupção humana que devemos. Nós agora temos um débito para com Deus, temos uma obrigação para com Ele. Então mudou o nosso credor. Não sei se você concorda comigo, mas a essa altura é muito melhor ter esse credor do que o outro. Mas temos um credor, sim. Eu devo, e é exatamente isso que nós chamamos de santificação, na linguagem mais evangélica, que na verdade é a minha obrigação de resposta a Deus, como eu respondo a Deus. Se você pensar da maneira natural, da maneira, digamos aqui, do cotidiano da vida,
seu débito é realmente os 10.000 talentos e não os 300 denários. Como Deus cuida de nós todos os dias. Muitas vezes o Espírito, o próprio Deus, faz isso de maneira no bastidor. Não sei se vocês pararam a pensar, mas às vezes nós estamos dirigindo o trânsito, nem temos noção do que fomos livres, nem temos noção dos riscos que corremos. Ontem eu estava anteontem, em Curitiba, numa reunião de trabalho, e fui visitar um ambulatório novo do hospital, que foi lá inaugurado, e toda vez que a gente vai lá tem uma novidade para ver, eu fui ver o ambulatório. Aí subimos a escada, descemos a escada, e quando foi para descermos finalmente, depois de termos subido até o último andar e descemos a escada, é um prédio de aproximadamente uns 4 andares, tem elevador, mas usamos as escadas para facilitar. Um dos degraus possuía um degrau antecipado, sabe? Inclusive com risco mesmo. Até chamei a atenção e com uma diferença pequena de altura do piso. Olha, pela graça de Deus, realmente vocês não ficaram sem pastor. Eu pisei em falso. Conversava com um colega, claro, minha atenção aqui, e pisei em falso. No que eu pisei em falso, diante de mim, toda a escadaria. Pior que na frente estava lá, diretor, presidente do Marquês, ia ser uma substituição em massa. Strike. Ia derrubar todo mundo. Mas quando eu pisei em falso, que eu fui de fato cair, eu acabei esbarrando e desse sentido me apoiando na lateral da escada, que na verdade foi um livramento. Pode parecer besteira, pode ter sido o resultado do meu reflexo, né, juvenil aqui ainda presente, pode ser, mas o instrumento não importa. A causa é o mesmo Deus que nos guarda cotidianamente, em pequenas coisas, em grandes, nos livra de profundas tragédias, inclusive de pequenos problemas. Isso nós não vemos, isso geralmente não enxergamos, mas veja bem, é a Ele que devemos tudo isso. É por causa dele que nós estamos calmamente assentados, certo de que daqui a pouco teremos uma refeição. É por causa dele que estamos fazendo o plano do que vamos fazer amanhã, certos de que esse amanhã chegará em nossa vida, mas porque ele atua. Não obstante essas coisas, digamos, do cotidiano, da vida diária, que nos são mais perceptíveis, imaginem aquilo, ou parem para pensar naquilo que Deus operou espiritualmente em nós. A graça da salvação, a compreensão da Escritura, que não depende da sua capacidade intelectual. Há pessoas muito mais inteligentes que vocês que não creem. E não creem porque não receberam a revelação graciosa de Deus. Tudo isso obra de Deus, que nos torna devedores. A nossa vida e essa chamada santificação é a minha resposta de gratidão, é a minha obrigação, é o meu débito por aquilo que Ele fez e faz por mim. E isso é o que Paulo inicia dizendo, usando essa primeira figura de linguagem, ou seja, não somos devedores, como se constrangidos a viver de acordo com. Um ponto importante aqui é como isso se encaixa no cenário histórico do Novo Testamento. Aliás, ontem também vi uma matéria, um documentário muito interessante, acabei acrescentando um pouquinho aqui a minha, digamos, cultura não tão inútil assim, mas muito interessante, porque falava sobre a questão de escravidão, e eu ontem tive a noção de que escravidão a palavra escravo vem, na verdade, de eslavo, inclusive no inglês, né? Slave, que é na verdade a ideia de escravo, dos eslavos, porque lá na região dos eslavos são muitos povos, e os povos tinham a prática de subjugar os outros, e quando subjugava, tornavam esses homens escravos e vendiam para outras nações, para outros povos, os seus subjugados, seus, digamos, prisioneiros de guerra como
escravos. É uma figura, é uma ideia interessante, a mesma que aconteceu na África, né? Todo mundo fala muito dos países como Portugal, etc., que trouxeram os escravos para cá da África. A África é um continente de inúmeras nações, inúmeros povos, inúmeras etnias, e quem vendeu esses negros para cá foram os próprios negros africanos que subjugaram os outros. A crueldade humana, ela não tem um lado, ela está em todos os aspectos, em todos os lados, em todos os povos. É isso, na verdade, que às vezes passa despercebido. Por isso essa ideia de escravidão é importante e vai aparecer aqui como uma figura. Na época do Novo Testamento, naquele período, havia três formas das pessoas serem escravas, normalmente. Ou é escravo por nascimento, filho de escravo é escravo. Sabe, se o pai e a mãe é propriedade do senhor, claro, o filho que nasceu é propriedade dele também. Mas fora esse caso, ou as pessoas eram escravizadas como prisioneiros de guerra, ou eram escravizadas por dívida. Vendiam e se vendiam. Isso está presente inclusive lá em Deuteronômio, por isso que havia o ano do jubileu, que era quando todo mundo retomava a sua terra e retomava a sua liberdade como figura da redenção de Deus. Mas quem tinha dívida, não administrava bem os seus bens, perdia a sua terra e muitas vezes ia trabalhar como escravos. É inclusive por essa razão que os escravos judeus eram menos caros ou mais baratos do que os outros escravos. Por quê? Porque havia, pela lei dentro da Palestina ou dentro de Israel, o fato de que em algum momento ele seria liberto. E, portanto, o seu tempo de escravidão era medido de acordo com a data de proximidade do ano do jubileu. Ou seja, se eu sou um escravo com 20 anos antes do ano do jubileu, eu tenho um preço. Mas se o ano do jubileu vai acontecer daqui a 10 anos, o meu preço cai pela metade como escravo, porque eu só tenho 10 anos de serviço, porque havia uma data de libertação. Ou seja, era por uma dívida. O que, na verdade, Paulo está dizendo é que somos devedores não apenas no sentido financeiro, mas é que essa escravidão nossa não é mais uma escravidão sobre o pecado, e como vimos semana passada, é a nossa escravidão sobre Deus. Somos devedores dele. E por isso estamos submetidos a Ele. Isso é obra do Espírito e a graça à nossa vida. Por isso eu não preciso viver mais segundo, de acordo, conforme, ou como diz o texto, constrangido. O pecado não me constrange, não me domina, não me determina, não me conforma a viver como Ele quer. Agora eu vivo de acordo com aquele que é meu Senhor, e meu Senhor é Deus, na pessoa aqui do Espírito Santo. Essa é a primeira figura, e é claro, uma condição de sermos filhos de Deus. Devemos, portanto, a Ele nessa figura de linguagem. Segundo, ele mostra no verso 13 esse paradoxo, digamos aqui, que de uma outra figura de linguagem, agora ele fala não de escravidão, mas de vida e morte. Diz ele, porque se viver de segundo a carne, no verso 13, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quantos aqui já ouviram falar sobre quiasmo? Sei que reverendo Mário, sim. A gente é obrigado a ouvir falar sobre isso, né? O Hélio está dizendo aqui que conhece. Quiasmo, não? Quiasmo é uma estrutura poética judaica, tá? Nós somos acostumados a rimar sons, tá? Claro, aquelas riquezas poéticas nossas, flor e amor, essas coisas assim, né? Mas nós rimamos sons em nossas poesias. O oriental, e particularmente o judeu, não rima som, ele rima ideias, se eu pudesse, ele encadeia ideias. Vários textos na Escritura são quiasmos, que às vezes a gente não percebe. 1 Coríntios 7 tem, 1 Coríntios 11 tem, e é uma estrutura veterotestamentária, uma estrutura judaica, ou seja, está em grego no Novo Testamento, mas é o reflexo do pensamento hebreu dos escritores, particularmente aqui de Paulo, que era um hebreu, e ele escreve assim, por meio de quiasmos. Por exemplo, o quiasmo muito conhecido, fácil de perceber, disse Jesus: não poder servir a dois senhores, porque há de amar um, aborrecer o outro, ou se odiará um ou
se devotar a outro, e conclui dizendo: não poder servir a Deus e a Mamon. Se vocês pegarem essa frase, vão perceber que lá na primeira linha, onde diz: não podeis servir a dois senhores, ela está em paralelo com a última: não podeis servir a Deus e a Mamon. É a mesma frase, é a mesma ideia. Observe que as frases do meio, elas, se vocês olharem no texto, elas estão em paralelo, mas invertidas: amar e aborrecer, odiar e devotar. E essa célula do meio faz então com que haja esse quiasmo, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos diante de um pequeno quiasmo aí no verso de número 13. Se você quiser anotar na sua Bíblia, é fácil de ver. Por exemplo, veja bem, a figura é vida e morte. Se você olhar no verso 13, as ideias estão encadeadas da seguinte forma: vida, morte, morte, vida. Tá? Vou repetir: vida, morte, morte, vida. Porque se viverdes, vida, segundo a carne, caminhais para morte. Se mortificardes, portanto, morte, os feitos do corpo, certamente vivereis. Perceberam? É o concatenamento das ideias, dos pensamentos: vida, morte, morte e vida. E por meio dessa figura, o que na realidade ele está tentando demonstrar são algumas verdades que nós precisamos relembrar. O fato de ser filho de Deus implica de fato que eu morro e vivo. Morri para o pecado e morri para a lei e ressuscitei agora e vivo para Ele. Esse é o processo natural de morte e vida, que faz parte do cristianismo a partir da pessoa de Jesus. Aliás, estou lendo, e com bastante prazer, um livro do C.S. Lewis, né, que felizmente comprei agora há pouco tempo, chama-se Deus nos Bancos dos Réus. Deus no Banco dos Réus. E uma das figuras muito bonitas que ele usa é exatamente descrever a vida cristã como essa ideia de morte e renascimento. É parte da nossa vida. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos. É isso que a figura diz. Agora, o que ocorre nesse texto é que a morte, ela é, na realidade, contínua. Essa mortificação. Veja bem, o texto diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. No português a gente não consegue perceber isso tão claramente, mas no grego fica evidente que na realidade não é um ato único. Eu não mato uma vez, eu tenho que matar sempre. Já contei para vocês a experiência do meu irmão, que é pastor, estudando a Bíblia na sala e cuidando dos filhos, né? E os filhos correndo em torno da mesa. Filho pequeno, hoje já são adultos, filho 1 ano mais velho que a filha, por volta lá dos seus 5, 4 anos mais ou menos, e correndo em torno da mesa. E ele mandando eles pararem sem tirar os olhos do livro. Quando ele perdeu a paciência, levantou o rosto, ele viu que a filha mais nova dele corria atrás do irmão mais velho com uma faca na mão. Deus do céu. Imediatamente ele segurou a filha e falou: o que é isso? O que você quer fazer, Débora? E ela disse: não, pai, deixa, eu só quero dar uma matadinha nele. A ideia é de que você mortifica, mas que você mata, mas mata todos os dias. Para recitar mais uma vez Dr. Shedd, todo dia pela manhã nós temos que ir lá pegar o nosso martelo e dar umas pregadas no velho homem na cruz, para que ele fique lá, para que ele não saia de lá. Era maior, aí não alcançava, né? Não alcançava. Mas a ideia é exatamente isso, a ideia de que há uma mortificação contínua. E quem me habilita a mortificar os feitos, as operações, as ações do corpo, e veja bem, corpo aqui não é o corpo físico, como se o pecado habitasse a nossa matéria e não habitasse o nosso espírito. Corpo, como já expliquei, é sinônimo aqui de carne, até porque no quiasmo ele está em paralelo. É exatamente essa nossa inclinação, é essa natureza pecaminosa que nós temos, tá certo? Independente da nossa vontade, nós nascemos, somos filhos de Adão, e como filhos de Adão trazemos no nosso corpo esse pecado. Esses dias no carro eu estava conversando, falando de uma criança, de uma amiga, de uns amigos, vizinhos nossos que nós
tínhamos no último prédio, que nasceu, e comentar isso mesmo, quem foi mãe ou quem é pai, é mãe, teve criança, sabe disso. 3 meses é suficiente para eles aprenderem, não precisa. Já sabe fazer chantagem emocional, já fazem manha, já conhecem todos esses detalhes, a gente sabe disso. Ou seja, eles aprendem rápido, porque pecado não precisa de ter curso longo, né? A gente aprende no curso breve mesmo. A ideia de que o pecado é realmente que nos domina e nós temos que mortificá-lo. E quem me habilita a mortificar é o Espírito de Deus. É Ele quem me capacita para fazer isso, conforme Ele vai descrever. É Ele quem me dá a condição de fazer. Veja bem, verso 13, mas se pelo Espírito. Eu acho que essa é a expressão mais importante. Pelo Espírito mortificados. Se não for o Espírito de Deus, nós não temos capacidade para mortificar o nosso pecado, a nossa natureza. É o Espírito quem atua, e veja bem, atua em nós para fazer com que eu consiga fazer isso. Originalmente, essa palavra aqui em espírito, do grego, é um dativo que é chamado de dativo instrumental. Significa que o instrumento, o meio pelo qual se mortifica a nossa corrupção, a nossa natureza pecaminosa, é o Espírito. É Ele quem nos conduz continuamente, é Ele quem produz essa mortificação diária, é que faz com que eu e você abandonemos os nossos pecados. Ter essa sensação de que ainda somos pecadores é normal. Agora, o que não é normal é nós sermos pecadores como éramos no passado. Hoje a minha consciência é muito mais aguçada. Aquilo que eu falava, ou que eu fazia, ou que eu pensava no passado, que provocava uma certa sensação de pecado e que eu superei, eu descubro que é um problema um pouco mais profundo. Mas de qualquer maneira, quanto mais eu me vejo pecador, significa que eu estou mais santificado. O pecador que não está em caminho de santificação, ele não se acha pecador. Ele sempre acha alguém mais pecador que ele. Ele sempre se acha menos pecador do que na verdade é. Porque na verdade, como diz o próprio apóstolo Paulo, a sua mente pode ser cauterizada. Ou seja, eu posso chegar ao ponto de não ter a sensibilidade para o pecado. Mas à medida que eu começo a caminhar com Deus, a conviver com Deus, é esse incômodo que vem. É por isso que muita gente não quer mesmo a vida cristã. Porque ela causa em nós um certo incômodo. O pecado vai se tornando evidente. Ou eu mudo, ou eu vou ter que conviver com essa consciência culpada, me acusando o tempo todo. E isso é, claro, uma ação do Espírito de Deus. Mortificar os feitos da carne é possível pelo Espírito. Sem o Espírito, ninguém mortifica. Isso já nos leva para a conclusão do verso 14, logo depois. Ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, não existe a possibilidade de você mortificar, a não ser que você seja filho. Paulo está dizendo que a evidência da nossa filiação com Deus, ou de Deus, é exatamente essa santificação, essa mortificação, esse débito que nós pagamos com prazer a Deus. É esse processo que gera em mim, claro, essa condição. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês já nesse verso 14 para um detalhe que provavelmente vamos ter que repetir à frente, mas muito importante, muito significativo. Éramos escravos do pecado, tá certo? Deus, na verdade, nos trouxe desse pecado. Agora, como eu disse, nós somos devedores a Ele, mas Ele não nos transformou de escravos e nem nos chama de escravos. Ele nos deu adoção de filhos. Essa é a nossa condição. Daqui a pouco isso fica um pouco mais evidente, mas veja que desde aqui ele está dizendo que embora fôssemos escravos do pecado, escravos da lei, e agora temos um outro Senhor, esse Senhor que temos não nos trata como escravos, mas nos trata como filhos.
E essa é uma diferença significativa na maneira como ele expõe a verdade. Afinal de contas, o que é ser guiado pelo Espírito? É ser guiado mesmo. Eu vou citar aqui, não vamos ler o texto, mas vou citar aqui algumas passagens para que os irmãos imaginem, lembrem-se disso. Por exemplo, quando, na realidade, Jesus determinou aos discípulos que fossem buscar um jumentinho que estava amarrado para que ele fizesse a sua entrada triunfal, o texto diz que Jesus determinou que os discípulos trouxessem. Qual é o termo grego que foi usado lá? Que os discípulos guiassem. Portanto, dá para imaginar que o jumentinho veio amarrado, né? E conduzido. Portanto, guiar aqui é de fato conduzir. Outra passagem também, quando na realidade os discípulos foram presos e foram levados então ao Sinédrio, esse levar ao Sinédrio é exatamente ser guiado, né? Claro, foram guiados com toda boa vontade, né? Com todo carinho e gentileza. Claro que não, os soldados os conduziram e o obrigaram a ir, portanto é ir mesmo. A ideia é que o Espírito leva, o Espírito conduz, mas por outro lado, nós também vamos com ele. É a mesma palavra quando, por exemplo, Jesus vai curar os cegos de Jericó e aí eles conduzem o cego até Jesus. Esse levar é o mesmo verbo aqui de guiar. E, portanto, quem andou foi o cego, mas alguém o guiou para que ele chegasse até o seu destino. A ideia do verbo, ou pelo menos a ideia do termo, é que, na verdade, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. O Espírito nos conduz, é o Espírito quem nos leva. É Ele quem, de fato, tem essa ação de nos guiar, de nos conduzir. É esse o que o texto nos mostra. E só os filhos de Deus é que possuem esse privilégio de ser conduzidos pelo Espírito. Do contrário, você fica perdido. Uma certa ocasião eu tive a oportunidade de visitar a Cidade das Luzes. Anda meio apagada, né? Paris, mas estive lá. E um dos locais que eu fiz questão de conhecer foi o famoso Museu do Louvre. Tá? Centenas de milhares de obras. Se você visitar uma obra por dia, você não termina de ver tudo que tem no museu. É um absurdo que existe lá de obra, inclusive vendo obras importantes, a grande maioria delas roubadas e levadas para lá. Mas tudo bem, isso é só parte da história. O que eu quero dizer é que, estando lá, claro, você vai visitar um museu daquele, é natural que você pague um guia. Eu não tinha dinheiro para pagar o guia. Mas tem aqueles guias que você põe, vai vendo a obra, localiza, e ele também não tinha dinheiro para isso. Qual foi a solução? A solução foi que no dia havia lá uma guia em língua portuguesa conduzindo um grupo. E aí, claro, não fazia parte do grupo, mas sabe aquela coisa de turista que está olhando a foto aqui, mas anda perto aqui para poder ir ouvindo e ser guiado? Porque se não fosse, não entenderia. E exatamente assim eu compreendi um pouco da história de obras importantes lá, inclusive a Santa Sé de Jean-Louis David, que é um grande pintor, um dos preferidos inclusive de Napoleão. Percebe que há necessidade de um guia que nos conduza, que nos oriente, que nos mostre, que nos ensine, que nos leve. Esse privilégio pertence aos filhos de Deus. O Espírito de Deus guia os seus filhos. Os que são guiados por Ele são filhos de Deus e, portanto, quem não é filho de Deus não tem aqui a condução do Espírito. Esse papel geralmente não se menciona. Esse papel geralmente não se diz. Como eu disse, parece um trabalho de bastidor, mas é Ele quem nos conduz, dia após dia, exatamente para o nosso alvo. Mas Ele guiar significa o quê? Nos livrar dos riscos, dos perigos, etc. Não. Verso número 18 vai dizer que nós estamos vivendo em sofrimento, o sofrimento do tempo presente, que não se compara com o que temos no futuro. Não é livrar-nos do sofrimento, mas é nos livrar do pecado, que é o contexto aqui. É o Espírito que me conduz e me guia e me livra
do pecado. Um processo que é exatamente a ação do Espírito em nós. Então, vejam bem, o que na verdade Paulo já nos disse até aqui. Ele nos disse que nós somos devedores de Deus por conta da maneira como Deus agiu em nós. Ele nos diz que nós também somos, na verdade, nós mortificamos a nossa natureza para realmente vivermos, do contrário, morreremos. E essa mortificação que nos traz vida é uma ação do Espírito de Deus em nós. E nos diz que esse mesmo Espírito é quem nos guia, é quem nos conduz, tá certo? E nos leva até exatamente o nosso alvo, e nos livra nessa condução da ação do pecado. Somos livres do pecado graças à atuação do Espírito Santo em nós. Sem ele, continuaríamos vivendo sob o pecado. E por isso ele acrescenta, ao falar dessa filiação no verso 15, o fato de que recebemos o Espírito. Tá? Veja bem, como eu já disse a vocês, existem várias possibilidades de tradução no verso 15 para a palavra Espírito. Se vocês notarem, a sua versão, se é Almeida, revista e atualizada, vai estar com espírito de escravidão com o E minúsculo e espírito de adoção com o E minúsculo. Algumas outras pessoas entendem que ambos os espíritos deveriam estar em maiúsculo. Eu particularmente defendo a ideia de que o primeiro é minúsculo, porque nós não recebemos um espírito de escravidão que nos submeta de novo à escravidão, mas nós recebemos o espírito de adoção. Ou seja, recebemos o Espírito, por meio do Espírito, a adoção. Por isso agora somos filhos, não somos mais escravos. Fomos feitos filhos pela atuação do próprio Espírito. Isso é fundamental, porque nós somos, na verdade, a nossa importante doutrina da adoção. Tá? Todos são criaturas de Deus, sem dúvida. Todos nasceram exatamente da criação de Deus, mas nem todos são filhos dele. Filhos de Deus são aqueles que ele adota, e adota no contexto neotestamentário, não no nosso contexto contemporâneo. Nosso contexto contemporâneo é muito bonitinho a adoção. As pessoas adotam, mas naquele período as adoções eram raras, poucas, e muitas vezes eram feitas para que as pessoas pudessem ter, de fato, alguém que lhes servisse. Era muito comum. Os templos pagãos adotavam crianças, mas para que elas pudessem servir nos templos. Muitas vezes servir inclusive sexualmente, a homens e mulheres. Esse é o tipo de adoção, digamos assim, que era conhecido. Se você ler alguns textos aí principalmente dos livros que tratam do ambiente histórico do Novo Testamento, vão entender isso. No entanto, nós somos adotados por Deus e tratados como filhos. E é essa adoção que ele menciona, baseada na qual nós podemos dizer Abba, Pai. Abba é uma palavra, claro, que está no grego, ela foi trazida para dentro do grego e significa, na verdade, Pai. Alguns entendem que isso tem a ver com intimidade, que Abba é aquela coisa da gente chamar o pai de paizinho, né? Minhas filhas me chamam assim. Eu acho que é porque eu estou diminuindo com o tempo, mas na verdade chama-nos carinhosamente de, como se fosse uma ação de intimidade, digamos assim. Abba, pode ser, mas uma outra ideia é porque isso tem a vindo dos caldeus, e os caldeus usavam a expressão Abba para poder realmente falar, para introduzir as suas orações, que eu acho que é muito próprio, porque logo depois Paulo vai falar da oração pela qual o Espírito intercede. De qualquer maneira, essa palavra emprestada traz a ideia de que é por meio do Espírito que nós podemos dizer Abba, Pai. Chamar a Deus de Pai não é um privilégio de todos. É para aqueles a quem o Espírito de fato conduz. Tá? Eu sei, quase todo mundo reclama dizendo aí no dia a dia, eu também sou filho de Deus. A resposta é, não é bem assim. Não é bem assim.
na verdade, nem todos nós somos, ou nem todos serão, né? Mas aqueles que são filhos de Deus têm a liberdade de se dirigir ao Pai e dizer Abba em sua oração. Se há alguém que ouve, nos ouve porque o Espírito de Deus é quem nos conduz. Como vamos ver domingo que vem, se Deus permitir, nem oração seria ouvida se não fosse o Espírito de Deus. Nem oração. Seus muitos clamores, pedidos, não seriam ouvidos, a não ser que o Espírito de Deus nos habilite a dizer Abba Pai. É isso que Paulo está dizendo, uma ação clara do Espírito nessa adoção que recebemos e agora somos filhos dele. E se somos filhos, verso 16, vai nos dizer que o Espírito de Deus também testifica, testemunha, tá certo? Conosco e nos diz quem somos. Tá? Percebam que o Espírito não testifica para, o Espírito testifica com. São coisas diferentes. Não é o Espírito de Deus que tem que dar um testemunho para o meu Espírito que eu sou filho de Deus. É o Espírito de Deus que junto com o meu Espírito testifica que eu sou filho de Deus. Isso faz, claro, diferença. O testemunho dele é comigo e não para mim. Tá? É claro que a ideia de que Deus nos convence que somos filhos dele, sem dúvida alguma. Mas veja bem, eu e o Espírito testificamos que somos filhos de Deus. E a pergunta é simples, para quem? E para quem nós damos testemunho? Para um mundo que desconhece o Pai. O que testifica que eu sou filho de Deus para esse mundo é o meu Espírito, mas o meu Espírito conduzido pelo Espírito de Deus. É Ele quem faz com que esse testemunho seja dado. É Ele que testifica juntamente e testifica em nós e, é claro, por nós. Portanto, o papel do Espírito está bem definido aqui, estabelecendo exatamente essa condição que temos como filhos, tá? Comprados por um preço, claro, definido. Se você olhar 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, se eu não me engano, Pedro escreveu sobre essa adoção e particularmente sobre o resgate, na verdade. Verso 18 do capítulo 1, aqui, ele escreveu assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Mas o sangue, claro, diz o texto, fútil procedimento de vossos pais, que os vossos pais nos legaram. Verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que não é corruptível. Ou seja, não fomos comprados. A palavra resgate aqui, ou resgatados, para nós ela é difícil de ser traduzida, né? A palavra redenção ou redimir é uma palavra muito eclesiástica nossa e nem sempre nós entendemos. Vou tentar fazer aqui um caminho inverso para talvez chegarmos a essa ideia. Se porventura algum de nós for sequestrado, tá? Afinal de contas temos uma grande fortuna, e alguém telefonar para você dizendo que o seu parente próximo, etc., foi sequestrado, exigindo um valor, como é que você chama esse valor? Resgate. Significa que a liberdade dele tem um preço e alguém precisa pagar esse preço. Nesse sentido, a palavra resgate para nós está mais próxima do que está aqui. A diferença é que não é um sequestro, um ato criminoso. A diferença é que esse resgate naquela época é aplicada à escravidão. O escravo poderia deixar de ser escravo, mas para isso ele tinha que pagar o resgate.
E esse resgate é um preço que tem que ser pago. Alguns escravos recebiam recursos e juntavam recursos para comprar a sua liberdade. E isso é o seu resgate. O que Pedro está dizendo é que nenhum de nós foi comprado pelo valor de ouro ou prata, coisas que se corrompem, mas todos nós fomos comprados, a nossa liberdade, nosso resgate foi comprado pelo sangue. E é isso que eu digo para vocês, que é a grande maravilha da graça divina. Ele nos comprou para nos fazer filhos e não escravos. Embora sejamos escravos e devamos a Ele, Ele nos trata como filhos. Por isso a nossa inclusão no pacto, aquilo que a circuncisão fez no passado, Deus faz agora através do batismo e nos torna agora todos filhos e não escravos. Uma ação do Espírito em nós que testifica exatamente essas verdades acerca, claro, de nossa fé em Deus e nos tornando claramente filhos dele. Vocês percebem, mas aqui a atuação do Espírito é plena. Não há vida cristã, a não ser que o Espírito esteja comigo. Ele vai fazer com que eu, na verdade, saiba que sou devedor ao Pai. Embora seja devedor dele, eu, na verdade, me submeto a ele, porque ele me adquiriu, mas ele me declara ou me trata agora como filho. E como filho, ele, o Espírito, me faz me tornar cada vez mais livre do pecado, cada vez menos escravo disso, abandonando todos os vestígios dessa escravidão passada, mortificando então essas obras e sendo guiado por ele. Ele mesmo testifica no meu íntimo, com o meu espírito, de que eu sou filho dele, e que eu recebi a adoção, e que agora eu posso me dirigir a ele. Vejam bem o que diz o verso, deixa eu voltar lá em Romanos 8, verso de número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Eu posso me aproximar de Deus dizendo Abba, e não por ter medo de me aproximar dele, porque eu agora sou filho. Essa ideia, ela tem tanto a ideia de um escravo que não se aproxima do seu senhor, a não ser por meio de temor, como tem a ideia do Antigo Testamento, em que as pessoas não podiam se aproximar do monte onde Deus estava presente. E esse medo foi banido. Ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, tendo sido lavado, toda a cerimônia cumprida e principalmente amarrado na cintura, porque se ele tivesse algum mal súbito dentro do Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá para retirá-lo. E ele era puxado pela corda. Esse medo desapareceu. Nós agora podemos nos aproximar, como diz o autor de Hebreus, com coragem, com ousadia, desses santos dos santos. Nós podemos nos aproximar e dirigir a Deus como Abba, Pai, sem temor, não mais temor, tudo isso promovido pela ação do Espírito em nossas vidas. Fundamental para a nossa existência, tão fundamental que somos tratados como filhos. Veja a conclusão dele no verso 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Conclusão lógica. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Embora o raciocínio lógico pareça muito óbvio, eu não sei se você, como eu, se surpreende com isso. Deus está dizendo que a herança reservada para Jesus é sua e é minha. A herança que ele reservou ao filho dele, natural, unigênito, Deus reservou para os filhos adotivos. Aquilo que Deus guardou para o seu único filho, fiel, justo, santo, obediente, que cumpriu absolutamente tudo, ele guardou para os seus filhos desobedientes e adotados. Não sei, a lógica do raciocínio é muito óbvia,
Mas a profundidade do que isso significa é que me surpreende. Imaginar que eu e você somos herdeiros com Ele e vamos herdar tudo aquilo que Deus prometeu a Jesus. Necessariamente porque ele preocupa mais com aquele, mas na verdade ele trata os... Ele requer mais atenção, né, no caso. Ele requer mais atenção, não que ele ame diferente, mas aquele requer mais atenção. Na verdade, neste caso, particularmente, ele está dizendo: tudo aquilo que eu prometi dar ao meu filho unigênito, em quem eu tenho prazer, aquele que me agrada, aquele que me obedece, aquele que cumpriu toda a minha vontade, esse Pai reservou para os filhos que são adotados nele. Então nós somos co-herdeiros. O que eu quero dizer é que nós não temos muito padrão de avaliação disso, tá? Porque a gente sempre pensa em herança, mas imagine uma herança, mas herança de verdade, não essas que a gente deixa, que não passa de alguns bens imóveis aí, mas essa herança que na verdade Deus reservou. Eu vou dar aqui alguns exemplos e vocês vão compreender, por isso que o assunto continua, como nós vimos, sobre os sofrimentos. Diga. Mal. Exato. Quer dizer, qual a condição eu tenho de usufruir disso? Pense como um filho adotivo, tá? Você foi adotado, você não é filho natural, portanto você não tem direito a essa herança. E ele diz: essa herança é sua, com ele. É essa a ideia, tá certo? Vou dar aqui uma ideia simples, por exemplo. Diz a Escritura, lá em Mateus, Jesus falando no seu sermão da bem-aventurança, ele diz que os mansos, eles herdarão. Percebe? É nossa. Não sei se você gosta como eu de síndrome da vida. Educação, verá a Deus. A ideia é que na verdade não depende de nós, depende da graça dele, mas uma vez que a graça dele atua em mim, inevitavelmente esse é o meu caminho. O Espírito me guiará, me conduzirá, tá certo? Eu não mereço, como disse o Marcos, sou indigno, não tenho direito nenhum a essa herança, mas ele graciosamente vai me dar, com o Filho dele, toda a herança, e o Espírito é que me conduz nisso. Quando a Escritura diz que os mansos herdarão a terra, está dizendo na verdade que a terra pertence a Cristo, que até, curiosamente, vocês vão se lembrar que foi a grande tentação que Jesus sofreu. Satanás colocou Jesus no pináculo, etc., salta daí, transforma a pedra em pães, mas disse para ele, mostrou todos os reinos e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tá certo? Te darei tudo isso. Primeiro sinal? Obrigado. E esse prostrado me adorares aqui significa, na realidade, essa ideia significa que todos os reinos que por direito são de Deus foram usurpados por Satanás e ele queria oferecer a Cristo. Já pertencem a Deus e Jesus veio exatamente resgatar esse reino. Portanto, esses reinos pertencem a Ele. E se pertencem a Ele, pertencem a nós. Sim. Também. A ideia é simples, a ideia de que somos e recebemos essa herança. Agora, note bem como ele conclui, dizendo no verso 17: se com Ele sofremos, note bem o tempo verbal, tá? Cuidado para a gente não usar o termo equivocadamente. Ele não diz se com Ele sofremos, e aqui eu tenho que falar bem na pronúncia goiana, que tem o R bem pronunciado, né? Se sofrermos, como uma hipótese. Ele está dizendo se com Ele sofremos como um fato. Esse se não é uma condição, esse se é uma consideração, considerando que com Ele sofremos. Tá certo? Partindo do fato de que com Ele sofremos, isso é um fato, e esse é o ponto, com Ele seremos também glorificados. Outro fato, não é uma condição, é uma
afirmação. Nós sofremos com Cristo e seremos glorificados com Ele. O Espírito nos guiando não é, em hipótese alguma, a impossibilidade de sofrermos. Essa é a grande falácia da teologia da prosperidade. Nunca Deus nos prometeu isso. E nunca Deus nos chamou para uma vida de ausência de sofrimento, ausência de angústia, em momento algum. Nós triunfaremos sobre tudo isso, mas passando por isso. Vencer uma dificuldade, vencer um problema, vencer uma tribulação não é não sofrer, mas é sofrer e não ter a nossa fé e principalmente a nossa esperança abalada. Essa é a figura, na verdade, ou pelo menos a ideia que ele tenta nos mostrar com essa ação do Espírito Santo, agindo em nós como filhos, nos guiando, nos libertando do pecado e garantindo a nossa relação de filiação com o nosso Pai. Essa é a grande diferença estabelecida por Ele. Quero concluir aqui uma rápida história e uma última ilustração, antes que me dê o segundo sinal, né? Mas uma rápida história, um fato verídico, né? Ambas, mas apenas para tentar ilustrar o que vimos aqui. Conheço uma pessoa, até amiga minha, colega de trabalho também, que tem uma família, até com um número razoável de filhos. Ele gosta de filhos, né? Tem um número bom de filhos. E, se eu não me engano, são 3 filhos que teve. E, na realidade, criava os filhos e precisava, sua esposa, na época, bem mais novos, precisavam de uma empregada que pudesse ficar em casa, dormir em casa, etc. E convidaram, então, chamaram uma moça e se afeiçoaram. Então, ela passou a conviver, sabe aquele caso, começa quase a ser de família, começou a conviver lá. Ocorre que ela começou um relacionamento e acabou engravidando desse relacionamento. E aí, claro, o temor era que fosse demitida por causa da criança. Esse casal presbiteriano inclusive, disse a ela que tudo bem, que ela teria todo o cuidado nesse processo de gravidez, nova que era, muito nova inclusive, uma menina muito moça, mas que mas pode trazer a criança para ficar aqui conosco. E a criança nasceu e começou a morar com a mãe na casa deles, da família. Passado um tempo, a mãe iniciou um novo relacionamento e agora esse relacionamento conduzia para um casamento. A criança tinha crescido um pouquinho. E então, claro, ela precisava se mudar, continuaria trabalhando na casa, mas se mudaria para poder viver com seu marido. Ao que a filha pequenininha pediu para ficar com a família. E então eles tinham o costume, diz ele, né, de sempre que ia tomar uma decisão familiar, de provocar uma reunião em família, era uma espécie de assembleia. Então era uma votação democrática e eles chegavam a essas grandes conclusões. E reuniram para que pudessem decidir, e a decisão de permanecer com ela foi pela maioria, mas alguns dos irmãos não concordaram muito. O tempo passou e, à medida que cresceram, foram desenvolvendo esse relacionamento, a menina pequena, um dia, já moça, pediu a reunião da família, porque tinha uma decisão muito importante. E quando a reunião aconteceu, ela pediu para que pudesse chamar aquele casal de pai e mãe. Ao que todos, inclusive que foram contra inicialmente, foram totalmente favoráveis. E não somente foi chamada passou a ser parte da família e chamar os pais, agora adotivos, pais que ela adotou, de pai e mãe. Mas pela palavra dele, tudo o que foi feito para os seus filhos, foi feito para ela de maneira igual. Inclusive, quarto, toda a decoração necessária para que ela soubesse que ela é filha.
Foi exatamente o que Deus fez conosco. Não merecíamos, indignos, completamente conduzidos, escravos de pecado. Ele envia seu Filho, paga o preço com a vida do seu Filho, para que eu e você então agora sejamos não escravos, mas filhos. E envie então o seu Espírito para nos conduzir num caminho que seja digno dessa filiação, e para dizer no nosso coração e testemunhar conosco que somos filhos de Deus. E nos dizer que, embora muitos sofrimentos nos aguardem, não haverá um dia sequer que o Espírito de Deus não estará ao nosso lado, enfrentando tais dificuldades. Concluo com uma ilustração conhecida de uma determinada ocasião em que havia um concurso de pintura, pintura de quadros. Artistas plásticos faziam, claro, os seus quadros. E era um concurso, havia uma comissão que julgava tudo isso e preparava, era um comitê julgador e tudo mais. E pintores iniciantes eram convidados a pintarem quadros sobre um tema. Esse tema variava de ano em ano. Naquele ano, o tema foi a paz. Então, várias pinturas foram apresentadas, muito belas, muito significativas, mas o alvo era encontrar aquela que melhor pudesse descrever a paz. E 2 quadros ficaram ao final para, de alguma forma, vencer o prêmio. Os 2 finalistas, o primeiro deles mostrava uma cena extremamente bucólica, na beira de um lago, sabe aquele lago que a água nem se mexe? Árvores de outono caindo, e nesse cenário, um homem assentado à beira do lago, fazendo a sua pesca completamente em paz. Esse foi o segundo colocado. O primeiro, que representa melhor a paz, segundo Juízes, foi um quadro que mostrava um pequeno barco em meio a um mar completamente revolto, quase vindo a pique, uma tempestade profunda, enorme, e no meio do barco, um homem deitado, dormindo. Porque paz não é aquilo que temos quando todas as situações cooperam para isso. Paz é aquilo que sentimos no meio da nossa maior tempestade. Isso é paz. E quem nos dá essa paz é o Espírito Santo de Deus. Por isso é que, na verdade, é tão importante compreender o papel dele em nós. Que vamos sair daqui convictos que somos filhos, certos da nossa herança, certos de que o sofrimento nos aguarda, mas certos que com ele seremos glorificados e receberemos a herança que é direito dele, mas que nós fomos agraciados com ela. Por isso não sei realmente dimensionar a profundidade e o valor do que acabamos de estudar. O Espírito de Deus é essencial para a nossa vida cristã. Embora atue no bastidor, sem ele não haverá vida cristã. Não haverá paz, não haverá de forma alguma esse acesso que temos à sua graça. Que Deus nos abençoe assim e nos conceda esse conforto para que possamos de fato viver agora a vida cristã que Ele nos oferece, mortificando a nossa carne, mas claro, glorificando ao nosso Deus. Nós vamos cantar um cântico aqui com a nossa equipe. Durante o cântico, aqueles que vieram preparados podem fazer a entrega dos seus dízimos e de suas ofertas.